Olá, meus queridos! Hoje, a terceira aula sobre a lei do progresso, terminando então este capítulo. Essa aula irá contemplar as questões de 794 a 802. Vamos então nos preparar, fechando os nossos olhos e rogando ao Pai que nos auxilie na compreensão destes ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer através de Kardec, que possamos ampliar o nosso entendimento a cada dia, nos tornando aptos a passar estes ensinamentos da teoria para a prática. Auxilia-nos, amigos do plano espiritual, a adquirir cada vez mais sabedoria e a desenvolver cada dia mais as nossas virtudes. Que assim seja. E o primeiro tópico, então, é progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E os espíritos nos respondem: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então, o primeiro ponto que Kardec coloca, que os espíritos colocam nessa resposta, é a nossa compreensão. E por que a nossa compreensão é prejudicada? Pelos nossos preconceitos, pelas nossas crenças, pela influência que ainda a matéria tem sobre nós. Então, esses itens atrapalham a nossa percepção, a nossa compreensão da lei de Deus, fazendo com que nos afastemos muitas vezes dela, fazendo com que tenhamos a necessidade da lei humana para a organização social. E a compreensão da lei de Deus, ela vai depender do homem enfrentar o seu mundo interior, enfrentar o egoísmo, enfrentar o orgulho, os seus vícios, os seus defeitos. E este enfrentamento fará com que possamos a cada dia compreender melhor essa lei, que é exatamente o que nós estamos estudando nesta terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, enquanto o homem não compreender essa lei, necessitará da lei humana para regulá-lo. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que faziam as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Mais estáveis se tornaram as leis humanas à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, nós temos que lembrar que a característica da lei natural é a lei de Deus. A característica, duas características importantes desta lei. Ela é imutável. Então, a lei de Deus foi feita para ser cumprida por todos, inclusive pelo próprio Deus. E ela é universal, então ela não alcança só os habitantes do planeta Terra, mas ela alcança os habitantes de
todos os planetas do universo. E quais são as duas características marcantes da lei humana? Ela é variável e ela é progressiva. Então, à medida que os homens vão se melhorando, vão progredindo, eles vão sentindo necessidade de mudança desta lei. Essa lei, a lei acaba não contemplando mais as necessidades daquele momento, e então os homens sentem a necessidade da mudança de novas leis, de novas propostas que atendam essas novas necessidades. Só que à medida, como os espíritos apontam aqui, quem acaba fazendo as leis são os privilegiados, ou em termos de força, ou em termos de poder, ou em termos de dinheiro. Essas pessoas mais privilegiadas são as que fazem as leis. Então, elas acabam fazendo leis que sejam favoráveis a esses grupos que já são dominantes, ainda eles fazem leis que tornem a situação deles mais confortável. Então, daí a necessidade da mudança das leis, porque à medida que o homem vai se aprimorando, ele vai melhorando-se moralmente. E melhorando-se moralmente, nós já não admitimos determinados costumes, determinados vícios da sociedade. Vou citar um exemplo. Antigamente, bem antigamente, era normal ter escravos. Era uma coisa natural, era uma coisa usual. Com o progresso da compreensão dos homens, a escravidão passou a ser algo inadmissível e ela foi progressivamente, as leis foram progressivamente mudando. Primeiro vieram as leis que proibia a escravidão das crianças nascidas de escravo, depois dos velhos, e assim foi indo até a abolição da escravidão. Então, isso, se nós pegarmos na história, nós temos vários exemplos nesse sentido, da mudança de determinadas leis, porque moralmente modificado, aquela lei já não contemplava mais as necessidades da sociedade. E Kardec, então, faz um comentário sobre essa questão. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pôde consagrar o direito do mais forte. Então, como já falei algumas coisas desse comentário, que a lei humana é mutável, é progressiva, que ela acaba contemplando grupos. E o que tem em relação à lei de Deus? A lei de Deus, além de ser imutável e assabancar todo o universo, ela não privilegia grupos. É uma lei que visa a responsabilidade. É uma lei que permite a igualdade, a fraternidade,
Então, essas coisas são colocadas em evidência, são levadas em consideração e o mais forte busca auxiliar o mais fraco. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, olha que importante essa resposta que os espíritos nos dão, que a lei humana se destina mais a punir o mal. Então, qual é o interesse da lei de Deus? A lei de Deus não é punitiva. Isso é uma questão bem importante. A lei de Deus é uma lei de reparação, enquanto que a lei humana é uma lei punitiva. E o que uma lei punitiva tem de negativo? Que ela não corta o mal pela raiz, ela não acaba não atingindo a fonte dos males, o problema principal, o cerne da questão, podemos dizer. Ela vai combater os efeitos, não a causa. Enquanto que a lei de Deus, por ser uma lei de reparação, ela combate a causa, porque faz com que o indivíduo reflita sobre as suas ações, comparando a ação com a consequência, refletir, que faz com que todos reflitam a respeito das consequências. Então, eu tenho a ação e tenho a consequência. E só vou mudar a consequência à medida em que eu mude a minha ação. Então, a lei de Deus, ela coloca em xeque a educação e a instrução versus instrução. O que isso quer dizer? Que, por enquanto, nós ainda privilegiamos a instrução. Nós estamos preocupados com o conhecimento a nível intelectual, mas ainda estamos muito longe do conhecimento a nível moral, que a educação se preocupa. Então, quando nós falamos, tal pessoa não tem educação a nível de comportamento, a nível de moral, a nível de levar em consideração aquilo que o mundo apresenta em termos de comportamento, em termos de ética. Então, é importante que passemos a nos preocupar com a nossa evolução moral, porque à medida em que progredimos moralmente, certamente as leis estarão se modificando e se tornando mais justas. E qual é o objetivo? Chegar à lei de Deus. Um dia nós não precisaremos mais de leis humanas, que seriam leis complementares, porque a humanidade estaria cumprindo integralmente a lei de Deus, que é uma lei muito mais justa. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas de bem que o guiam na senda do progresso. Muitas leis ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Então,
É o progresso que faz com que as coisas mudem. Quer o homem queira, quer não. Como nós já vimos na primeira aula, ao homem não cabe obstar o progresso, ele não tem esse poder. Então, queira ou não queira, nós vamos progredir. E progredindo, o bem estará se ampliando na face da terra, o que fará com que nós fiquemos incomodados com leis injustas e passemos então a buscar a reforma destas leis. Então, até que a transformação se instale, que cada um trabalhe-se interiormente na compreensão e na aplicação da lei de Deus. Nós somos todos co-criadores. A nós cabe colaborar com a, a construção, com a implantação do reino de Deus aqui na terra. E essa implantação do reino de Deus passa pela justiça, que será a última lei a ser analisada, a lei de justiça, amor e caridade. Que possamos, queridos amigos, prestar mais atenção, então, em nosso progresso moral, em nossa moralidade, que possamos ser atuantes para que o reino de Deus possa se instalar em nosso orbe o mais rápido possível. Vamos então ao último subitem desse capítulo: influência do Espiritismo sobre o progresso. O Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Isso quer dizer, o Espiritismo vai se propagar sobre o mundo ou ficará restrita a um grupo de pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, aqui os espíritos apresentam uma série de informações nessa resposta. Primeira coisa, que o espiritismo está na natureza. Se ele está na natureza, ele é uma coisa natural. E por que que ele é natural? Porque ele vê a vida no plano material e no plano espiritual. Ele deixa claro que nós somos seres imortais, que a vida não termina com a morte. Então, é uma coisa que está na natureza, que é natural, e por causa disso, a tendência é se propagar. Nós sabemos que a verdade sempre irá se propagar. E os espíritos continuam dizendo que, que está no tempo em que que chegou o tempo em que o espiritismo ocupará um lugar no conhecimento humano. Então nós vemos que à medida que o tempo vai passando, o espiritismo vai aumentando mais ainda o número de adeptos. A cada censo, nós vemos um aumento bem grande no número de pessoas que já se dizem espíritas, e isso é muito importante. Mas os espíritos falam que para que essa propagação ocorra, que haverá grandes lutas. Por quê? Primeiro, por causa
do interesse pessoal, do amor próprio. Aqueles que estão no comando, eles querem continuar no comando. E o Espiritismo coloca isso em xeque, coloca em xeque a visão de mundo das pessoas, porque o Espiritismo traz é, em seu bojo a ideia da fraternidade. Então, como nós podemos viver num mundo com tanta diferença social, com tanta diferença econômica, sendo que a fraternidade é uma das ideias do espiritismo? Então, aquele que é realmente espírita, ele não pode comungar da ideia dessa diferença imensa social e econômica. Então é lógico que aqueles que são privilegiados, eles não vão aceitar, eles vão ser contra, eles vão fazer de tudo para combater a ideia do espiritismo. E a outra causa é a causa material, que está ligado a isso que eu já coloquei. Aquele que tem dinheiro, aquele que tem o poder, ele não quer que o espiritismo se propague porque o seu poder estaria posto em xeque. E além disso, aqueles indivíduos que não acreditam que exista algo além desta vida. Então, esses indivíduos também colocam um obstáculo na propagação do espiritismo, porque eles acreditam que após a morte do corpo não há nada. E eles vão defender as suas ideias sendo contra o que o Espiritismo coloca, claro. Mas os Espíritos nos dão uma ótima notícia, que eles irão ficar insulados, isso é, ilhados, eles serão postos à parte, porque eles serão minoria. E aí, conforme o Espiritismo for se propagando, essa minoria vai se sentir ridícula e vai acabar aderindo à ideia. E Kardec, então, faz um comentário a essa questão. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Então, nós já vimos em questões anteriores os espíritos colocando que o progresso é lento e gradual, só a pouco e pouco que ele vai sendo feito, passinho a passinho. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que a professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, Kardec lembra, os espíritos aqui. Ah, não, é o comentário. Kardec lembra em seu comentário que existia antes do cristianismo o paganismo. Até eu coloquei ao lado imagens de deuses pagãos. E esse paganismo, ele
foi coexistindo junto com o cristianismo durante um longo período. Então, o Kardec até aponta aqui que em 3 gerações ainda não era possível ver transformação. E só ao longo do tempo que essas ideias desses deuses miraculosos, fantásticos, foi sendo destruída e foi sendo substituída pela ideia do Deus único, do Deus amoroso, do Deus que é Pai. E Kardec aponta uma coisa que é muito importante aqui, que o cristianismo ele teve muita dificuldade porque ele tinha que destruir, isso é, ele tinha que destruir essa ideia do paganismo que era contrária à ideia do Deus único. E o Espiritismo, Kardec aponta que terá um progresso muito mais rápido, porque a base do Espiritismo já foi construída pelo cristianismo. Então, o Espiritismo não tem que destruir nada. Ele tem a sua base já construída, ele só tem que fazer o restante do edifício. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, lembrando que o materialismo visa apenas a vida da matéria, esta vida. Ele coloca a questão da unicidade da existência. E quando nós pensamos em uma única vida, qual é a ideia que nós temos? Eu preciso aproveitar tudo que essa vida me propõe. Então, existe uma visão de que os prazeres da vida são extremamente importantes, que eu devo usufruir de tudo. Então, o egoísmo é extremamente exacerbado. E eu trouxe então a definição de materialismo para ficar mais claro essa ideia. Filosoficamente, materialismo é a doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. E por extensão, é a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Então, com essa definição, fica claro aquilo que eu vinha colocando. A grande visão, né, o pensamento das pessoas de que tudo está no gozo da matéria, que eu tenho que usufruir tudo que esta vida me proporciona, não pensando no outro. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Essa pergunta é bem capciosa, porque se há 2 questões atrás foi colocado pelos espíritos que o espiritismo é uma coisa natural, então será que nós precisamos temer alguma coisa? Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos
e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem resgatá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria ajudado a dar um passo. Ser-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, como já colocado, o progresso é feito passo a passo, lentamente, exceto aqueles momentos em que espíritos muito aperfeiçoados se encarnam em massa ou quando temos fatos que impulsionam a humanidade, como vimos na lei de destruição. Mas, fora isso, o progresso é muito lento, gradual, e o Espiritismo, então, gradualmente, progressivamente, vai se colocando e vai se estendendo na humanidade. E os Espíritos falam uma coisa bem importante, que se o Espiritismo conseguir fazer com que apenas um ser humano se modifique, ele já cumpriu seu papel. Por quê? Porque uma modificação, a modificação de apenas um defeito, ao combater uma paixão, já abre as portas, o Espiritismo abre as portas para que o homem consiga mais facilmente lidar com os seus outros defeitos, com as suas outras paixões. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Então, os espíritos apontam, fazem uma comparação, né, com a fase de alimentação. Então, os bebês, primeiro eles tomam apenas o leite, depois é introduzida a papinha, aquela papinha batida no liquidificador, bem molinha. Depois a papinha já é amassada com o garfo, já vai ficando mais grossinha para o bebê ir aprendendo a mastigar. Daí é introduzida a sopinha para depois vir o alimento sólido. Então existem fases de progresso. A mesma coisa com o conhecimento. O homem precisa ir construindo o seu conhecimento como se fosse por camadas, né? Vai sedimentando uma camada, vem outra camada e vem outra camada, até que nós estejamos prontos para receber esse ensinamento. Então, eles falam assim, que muitas coisas já nos foram ensinadas que nós não compreendemos ou que nós adulteramos. Por quê? Porque o nosso aprendizado ainda não estava amadurecido naquele momento. Então, precisa um amadurecimento intelectual, um amadurecimento moral, precisa que uma base em termos de conhecimento seja adquirida para que outros sejam colocados e tenham condições de ser compreendida. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade,
Por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? Então, o Kardec está perguntando assim: por que os espíritos não se manifestam generalizadamente, não se manifestam a todos em vários e vários lugares, tudo ao mesmo tempo, para provar para o homem que existe a espiritualidade, que o espiritismo tem uma visão correta? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Então, os espíritos estão colocando assim: vocês querem que os espíritos se manifestem à torto e à direito? Tem tantas manifestações que Deus coloca na nossa vida todos os dias, e mesmo assim existem pessoas incrédulas. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Então, lembremos que Jesus operou vários milagres e, mesmo assim, tiveram aqueles que não creram nele. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, o homem, ele mesmo tem que buscar o seu convencimento, ele mesmo tem que buscar a verdade, ele mesmo tem que buscar o esclarecimento e progressivamente ir modificando seus conceitos, a sua forma de ver o mundo. E se a gente for pensar em questão de manifestações generalizadas, eu até coloquei uma figura aqui em cima, não, do lado de vocês, do lado superior, mostrando o fenômeno das mesas girantes. Na época que Kardec presenciou esse fenômeno e que ele ainda não conhecia o espiritismo, visto que ele que fez com que a doutrina fosse conhecida, esses fenômenos eram extensos, se davam em muitos lugares ao mesmo tempo, era um fenômeno extremamente corriqueiro na sociedade. E mesmo assim, existiam aqueles descrentes. Então, a crença não é imposta nem pelos espíritos, nem por ninguém. A crença é construída mediante o amadurecimento do intelecto, o amadurecimento da moral, e daí o homem vai progressivamente revendo os seus conceitos.
nós não poderíamos deixar de o que estamos vivendo hoje. O Salvador já falou alguma coisa quando falou da lei de destruição, mas do que cabe à lei do progresso, eu gostaria de colocar alguns pontos. Então, nós, nessa pandemia, nessa questão toda do coronavírus, de repente, nós nos vimos sendo obrigados a ficar em casa, a não trabalhar, a ter que se virar economicamente. Então, uma série de mudanças drásticas ocorreram da noite para o dia. Nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. E durante essas 3 aulas, eu trouxe, através da palavra dos Espíritos, essa colocação de que é necessário que em determinados momentos hajam catástrofes ou hajam situações desafiadoras, como epidemias, doenças, mortes em massa, para que o progresso seja mais rápido. Então, os espíritos vêm nos apontando que nós já devíamos estar em um determinado grau evolutivo e que nós nos acomodamos e não temos evoluído moralmente o que era para evoluir. Desde a época de Jesus, Jesus é um marco porque veio nos trazer uma outra forma de ver o mundo, uma outra concepção de vida. E, no entanto, mais de 2000 anos se passaram. E qual foi o progresso moral que nós conquistamos? Conquistamos, sim, sem dúvida, conquistamos algum progresso. Mas a humanidade já era para estar num outro estágio, bem além do que estamos. E os espíritos falam da transição planetária, que nós chegamos num momento em que a Terra tem que sair de um mundo de provas e expiações e passar para um mundo de regeneração. As mudanças são lentas e progressivas, como temos falado insistentemente neste capítulo. Então, o que que acontece? Existe e vai o momento de transição é um momento de crise absoluta, de checagem absoluta, de todo mundo é posto em xeque, os desafios são colocados numa proporção bem maior, é um chacoalhão para que nós nos transformemos, para que nós busquemos melhorar, para que o progresso seja conquistado. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é o início de uma fase mais dura da transição planetária. Uma fase que poderíamos ter evitado, mas que infelizmente não evitamos e que agora temos que encarar. Então, meus amigos queridos, não reclamemos, não murmuremos, aproveitemos o momento que é um momento de aprendizado, daquele aprendizado que é sublinhado, grifado, riscado. Então, é um aprendizado que poderá vir com dor e sofrimento, mas que é extremamente necessário para que possamos dar um salto na conquista do progresso. Meus amigos, que possamos a cada dia aprender o que essas lições estão nos trazendo a nível do acordar. Que Jesus possa nos amparar, nos auxiliar, que possa
nos inspirar de maneira que possamos abrir a nossa mente, expandir horizontes, aprender o mais rapidamente possível e principalmente colocar em prática esse aprendizado. Muita paz.